temos pouco tempo para fazer uma palestra que originalmente tem 1h40, mas 35 minutos é melhor que nada. Eu fiquei muito feliz por ter sido convidado para fazer essa palestra, especialmente quando soube que seria companheiro de bancada do querido Ricardo Rocha, presidente do CREA do Paraná. Realmente é uma honra dividir o espaço aqui com uma pessoa de tanto prestígio. O tema central da nossa SOIA é estratégia da engenharia para o desenvolvimento do país. Quando esse tema foi declarado lá no início do ano, eu imediatamente comecei a me dedicar a ele, porque esse é o tema do meu mestrado em administração, que é estratégia. Achei um tema muito apropriado, escrevi uma série de artigos sobre estratégia e também desenvolvi essa palestra até para servir de base em eventos preparatórios da SOIA e do Congresso. Então, uma parte desse material que foi produzido ao longo desse ano é o que faz parte dessa palestra. Nós vamos dividir em 3 partes. Primeiro, entender o que é estratégia. Apesar de ser o tema central da SOIA, eu tenho certeza que algumas pessoas ainda não sabem exatamente o que é estratégia e fazem eventualmente confusão entre estratégia, plano, ideia, projeto, ou qualquer coisa assim. Então, entender o que é estratégia e por que a estratégia é uma coisa bastante importante. Depois, dar algumas referências, alguns exemplos para demonstrar o quanto a ciência e tecnologia, a engenharia e, portanto, uma estratégia baseada no fortalecimento da engenharia é importante para o progresso de um país, de um povo, de uma nação, né? E, por fim, algumas considerações sobre como isso pode ser feito no nosso caso, como é que nós podemos desenvolver as nossas próprias estratégias, nós como engenheiros, e depois disso, né, e só depois disso, propor essa estratégia para o país. Bom, primeiro, o que é estratégia e por que é importante você ter uma estratégia, né? Estratégia não é o plano, o projeto, o objetivo, a meta, né? A estratégia não é a ideia para onde você está indo, ou como. A estratégia é, na verdade, como você está indo. Então, primeira coisa, não confundir estratégia com projeto, não confundir estratégia com o planejamento, ou com a meta, o objetivo, nada disso aí é a estratégia. A estratégia, aqui eu puxei o significado dicionarizado que vocês vão sempre encontrar. Todas as palestras sobre estratégia vai trazer essa coisa que vem do grego, estráticos, isso e aqui, tal. Vamos esquecer isso, né? Vamos para como isso se traduz na nossa linguagem mais objetiva, né? A estratégia é aquilo que está sendo realizado, é o caminho que está sendo feito, a maneira como estamos conduzindo uma determinada campanha, e aí sim, para um determinado objetivo. A estratégia é o como está sendo feito. Evidentemente, a maneira como nós conduzimos as coisas, a maneira como nós conduzimos o projeto, que é a estratégia, ela tem a ver com a nossa missão, com a nossa visão, com as crenças, os valores, os princípios. Então é muito importante. A estratégia acaba surgindo automaticamente quando estão bem definidos, bem cristalizados os princípios, os valores, as crenças. Muitas vezes a pessoa tem uma estratégia baseada nas suas crenças, valores e princípios. Ela própria não tem noção de que ela está usando aquela estratégia, mas a estratégia está ali. E a estratégia ela vai ser lida, ela vai ser entendida por alguém que consiga perceber claramente o que é uma estratégia, né? Vou dar aqui para vocês 3 exemplos de estratégia para isso ficar até bastante claro, tá? Por exemplo, 2 médicos diante de um mesmo problema, 2 médicos que estão com um paciente com o mesmo problema, eles podem adotar estratégias diferentes. Um médico
pode achar que, eu nem sei se é isso que está escrito aqui, mas um médico pode achar que uma cirurgia, uma intervenção cirúrgica é a melhor estratégia, é assim que ele vê, é nisso que ele acredita, é dessa forma que ele costuma resolver os seus problemas e, portanto, a estratégia dele é fazer cirurgia, né? Está certo ou está errado? Isso não está em discussão aqui. O importante é entender que aquela é a estratégia utilizada por aquele médico, por aquele corpo clínico, enquanto um outro médico vai procurar um tratamento alternativo, ou vai tratar com remédios, ou vai tratar com, sei lá, com conversa. Vai depender da estratégia adotada pelo médico. Isso é uma coisa bastante importante. Na política, né, tanto municipal, como estadual, como nacional, por exemplo, dois partidos, vejam bem, dois partidos de oposição, está lá o governo, o prefeito, o governador, o presidente, dois partidos de oposição, qual é o objetivo deles? Ganhar as eleições. E cada um desses partidos pode ter uma estratégia diferente. Um partido, por exemplo, pode adotar a estratégia de apresentar sistematicamente os seus projetos, tentar mostrar para o eleitorado potencial como ele pretende conduzir o governo, caso ele ganhe a prefeitura, ou o governo do estado, ou a presidência da república. E o outro partido pode adotar a estratégia de apontar sistematicamente os erros do prefeito, ou do governador, ou do presidente. Então, é estratégia. E às vezes a pessoa está usando a segunda estratégia porque não tem elementos para a primeira, né? não tem como apresentar projeto e, portanto, se concentra em apontar defeitos em quem está no poder. E às vezes está usando a primeira estratégia de apresentar as suas propostas porque não consegue encontrar defeitos em quem está no poder e entende que a melhor estratégia é dizer, ok, internamente, não vou dizer isso em público, eu até acho que o prefeito é bom, até acho que a governadora é boa, mas a estratégia é dizer que eu posso ser melhor. É estratégia, entender então que a estratégia ela é definida pelo comportamento, pela ação, pelo que você efetivamente está fazendo. Uma terceira estratégia aí, que eu vou colocar como exemplo, dois advogados, diante de uma mesma situação, eles podem adotar estratégias de defesa diferentes. Um pode adotar a estratégia de desqualificar as testemunhas contrárias, desqualificar as provas que estão sendo apresentadas, enquanto o outro pode se concentrar em buscar provar a inocência do seu cliente. E nesse caso aqui tem um exemplo bastante concreto que aconteceu esse ano, no início do ano, em janeiro, um caso rumoroso no Rio de Janeiro. O rapaz foi assaltar um mercado, o menino viu que a mãe estava sendo ameaçada, foi defender a mãe, o assaltante deu um tiro, matou o rapaz. O rapaz morreu, né? Aí aqui foi um caso muito rumoroso, muita pressão sobre a polícia e tal, prenderam alguém, prenderam o fulano, na verdade prenderam esse Leonardo Nascimento, né? E prenderam, ele foi identificado pelas vítimas e tal, estava preso e a situação já estava sendo dada por resolvida. O advogado dele, né, por entender que havia alguma coisa errada, adotou a estratégia de desqualificar as testemunhas, demonstrar que a maneira como eles se identificaram o Leonardo não tinha sido correta, que não tinham condições de ver muito bem, que não sei o que, está tentando essa estratégia, esse caminho. O pai do Leonardo, por acreditar, veja bem, a questão das crenças, dos valores, ele sabia, conhecia o filho. Para ele tinha uma convicção de que o filho era inocente. Ele não se preocupou em provar que quem estava acusando o filho dele estava errado. Ele foi atrás de encontrar provas de que o filho era inocente. E essa foi a estratégia que ele adotou. Caçou todas as câmeras possíveis, né, de toda a região por onde o filho dele andava, até que depois de algumas semanas, ele ficou preso algumas semanas, ele encontrou uma câmera que mostrava o filho dele no outro lugar na hora do crime. Ou seja, a estratégia que ele adotou foi uma estratégia que deu certo. O advogado estava buscando uma outra estratégia. Os dois queriam a mesma coisa, libertar o rapaz, mas os dois adotaram estratégias diferentes.
Esses 3 exemplos aqui é para lembrar que estratégia é ação, né? A estratégia é atitude. A sua estratégia é descrita pela maneira como você conduz o processo, como você leva as coisas. É o que você prioriza, o que você coloca na frente, o que você faz primeiro. Então isso aí é o que realmente define a sua estratégia. E sempre tem a ver com o seu pacote de crenças, os seus valores, os seus princípios. Então a sua estratégia sempre reflete as suas crenças. O segundo item que a gente vai ver é assim: afinal, a qualidade da engenharia faz alguma diferença para os países, para os povos? Investir em engenharia, veja bem, essa é a nossa estratégia proposta. Nós dissemos que se o Brasil quer ir para frente, se o Brasil quer progredir, tem que investir em ciência e tecnologia, né? Leia-se engenharia, agronomia, geociências. Isso é real ou é só uma opinião? Isso é só uma conversa de compadre? Então eu trouxe para vocês alguns exemplos de povos, nações, países, né, que em algum momento tiveram posições de liderança, seja no mundo inteiro, seja em uma parte do mundo ou nos seus segmentos de disputa mercadológica, né? E nós vamos ver, por exemplo, o Império Romano. Vamos passar em cada um deles ali. O Império Romano, que durou mais ou menos uns 500 anos, e que o Império Romano era, na verdade, um complexo burocrático militar, né? Havia toda uma orientação legal muito bem consolidada, havia uma estrutura hierárquica muito forte, mas o que realmente sustentava o Império Romano era a sua capacidade de construir, particularmente construir estradas, né? Então eles construíam estradas, construíam arenas, construíam aquedutos, construíam casas de banho, todas aquelas coisas que eram extremas, instalações de saneamento, né? E essas coisas consolidavam o império, não apenas em Roma, mas onde Roma botava o pé. Vocês viram que é um território ali imenso, né? E vocês vê, por exemplo, que algum tempo depois, que é o segundo exemplo que a gente vai colocar aqui, que é exatamente o Império Mongol, do Gengis Khan, ele é que está ali naquele período do século IX, século X, né, 1800 a primeira metade de 1800 e tanto, né, século IX. O Império do Gengis Khan, que até hoje todo mundo conhece, já ouviu falar, quem teve a oportunidade de ler alguma biografia do Gengis Khan, é uma coisa fascinante. Eu só achei complicado porque os nomes são quase todos iguais. No final você está embananado com os nomes das pessoas. Mas o Império mesmo durou menos de 60 anos, que foi o período em que o Gengis Khan realmente dominava. Então, o Império de Gengis Khan vai de 1206 a 1368, mas em 1260 ele já começou a perder. Aí começou o declínio do Império. Gengis Khan não tinha na engenharia a sua estratégia. A estratégia de Gengis Khan era o domínio através do terror, o domínio pela força e pela exposição da força, né? A ostentação da força. Então, a estratégia de Gengis Khan era ganhar as batalhas sem ter de lutá-las. Ele matava o adversário literalmente de medo, né? Ele posicionava as suas tropas com elefantes, com camelo, com cavalo, com grandes animais que até então não tinham sido usados em batalhas. Posicionava, ficava em prontidão, ameaçava, e muitas das grandes conquistas de Gengis Khan se deu por rendição antes da luta, ou seja, o inimigo chegou à conclusão de que não adiantava enfrentar porque ia perder. E essa era a estratégia de Gengis Khan. Embora ele tenha dado uma imensa contribuição, principalmente na área legal, né, na conquista na questão de legislação, ele realmente conquistou algumas posições importantes.
mas a engenharia ou a tecnologia, a ciência não era exatamente o carro-chefe das campanhas de Gengis Khan. As campanhas de Gengis Khan acontecem, embora no Oriente, na Ásia, durante o período que no mundo ocidental vivíamos a Idade Média, aqueles 1000 anos que muitos de nós chamam de Idade das Trevas, né? Foi um período em que, observem a importância disso, no mundo ocidental, durante 1000 anos, desde o fim do Império Romano até a ascensão dos portugueses e espanhóis, nenhum país se destacou, nenhum país se tornou grande, forte, dominante. Não por acaso foi durante o período em que a ciência e a tecnologia foi completamente travada. Não havia desenvolvimento e nem espaço, nem ambiente, nem nada para se constituir ciência e tecnologia. Exatamente a Idade das Trevas, também a idade em que ninguém conseguiu se sobrepor. Ao final da Idade das Trevas, nós tivemos o quê? A ascensão dos portugueses. E aí a gente coloca, embora os portugueses tenham sido os principais navegadores e conquistadores, e o principal império que se posicionou naquele momento, também havia os espanhóis, os britânicos, os franceses, os holandeses, mas naquele momento, principalmente século XVI, século XV, eram principalmente os portugueses. E o que eles tinham, que outros países não tinham? Ciência e tecnologia. Eles tinham engenharia naval, eles tinham domínio dos mares. A gente hoje pode não achar que isso é uma coisa importante, mas ser navegador em 1480 era como ser astronauta hoje em dia. Eles dominavam o infinito, eles dominavam o mar sem fim. Eles desenvolveram as ferramentas e as tecnologias para dominar o mar, dominar correntes marinhas. Tem um sistema não só de construção, mas de registro das navegações. Então, os portugueses realmente estavam fazendo ciência e tecnologia, não só eles, mas eles principalmente, por isso que eles entraram aqui como os representantes. E por isso que o Império Português se estabeleceu grande e forte por algum tempo, né, por bastante tempo, até ser superado pelos ingleses. O Império Português também já foi um império em que o sol não se punha, né? Mas o Império Britânico fez isso, levou isso a outro patamar, a outra escala, né? E o Império Britânico se estabeleceu principalmente depois da Revolução Industrial, que é o quê? Resultado de ciência e tecnologia, engenharia. A Inglaterra não se estabeleceu como líder do mundo porque vendia batata, porque vendia feijão, entendeu? Ela vendia produtos engenheirados, vendia coisas que eram resultados da tecnologia, né? Então, assim, até aí a gente está percebendo claramente como é o maior ou menor domínio da ciência e tecnologia que dá ao país uma determinada posição, né? Os Estados Unidos, e vejam, os Estados Unidos está colocado aqui principalmente para pensar no seguinte: os Estados Unidos assumiu a posição de grande potência mundial na Segunda Guerra Mundial, depois de 100 anos de investimento em ciência e tecnologia. Os Estados Unidos começou a investir fortemente em educação tecnológica 100 anos antes, né? E aí muitos engenheiros americanos contribuíram em diversas áreas, inclusive, como nós temos no caso específico da administração. O Taylor criou a administração científica, que foi, não segundo Enio Padilha, mas segundo outros pensadores, autores bem mais fortes do que eu, digamos assim, muito mais, tipo Philip Kotler, Peter Drucker, gente desse nível. Eles dizem que a administração científica foi a responsável pela conquista americana da condição de potência número 1 do mundo. Só os Estados Unidos estavam prontos para fazer o que fizeram no pós-guerra. Por quê? Porque a sociedade americana tinha internalizado os conceitos de administração científica lançados pelo Taylor lá no início do século, 1903, 1911. Né? Então, é a engenharia chegando, inclusive, a outras áreas. Mas a ciência e tecnologia realmente tornaram os Estados Unidos uma superpotência. Essa condição de potência
absoluta começa a ser ameaçada mais recentemente por, veja, países que também fizeram, em determinados momentos, investimentos vultosos, consistentes e estratégicos em ciência e tecnologia. Tá? Eu chamo a atenção para isso, porque eu já fiz essa palestra em outros lugares, e as pessoas me dizem, mas e a Alemanha, por exemplo? E a França? A Alemanha, ela tem este perfil que ela tem hoje, a Alemanha tem há 200 anos. Né? A Alemanha ela se consolida como uma das grandes nações do mundo, mas ela não fez uma virada como a Índia, como a Irlanda, como a Escócia, entendeu? Como a China. Então aqui eu estou chamando a atenção para aqueles países que nunca estiveram no primeiro time e que alcançaram essa condição de primeiro time como resultado de uma estratégia baseada, sustentada por ciência e tecnologia, por engenharia. Tá? Então, esses exemplos ali, vejam bem, você tira o Império Mongol de todas as histórias de liderança internacional que nós tivemos na história da humanidade, você tira nos últimos 2.000 anos, tá? Porque vamos contar os 10.000 anos anteriores. Todos os países, exceto o Império Mongol, tiveram as suas estratégias sustentadas por engenharia, por ciência e tecnologia. Portanto, não tenho a menor dúvida de dizer que a melhor estratégia para o futuro do Brasil, né, a estratégia que a engenharia deve propor ao Brasil é que se valorize o ensino de ciência e tecnologia, porque é isso que vai levar ao progresso sustentável. Eu digo isso com convicção absoluta. Né? Se vocês olharem todos os artigos que eu publiquei no meu site no início do ano, janeiro, um pouquinho de fevereiro, né? Há um desenvolvimento da ideia até chegar nesta conclusão, de que o Brasil precisa voltar os seus olhos para o ensino de ciência e tecnologia. Nós não podemos ser uma nação de analfabetos tecnológicos. Né? Eu dou palestras para estudantes de engenharia em algumas escolas e eu chamo a atenção a eles pelo fato de que eles vão compor 0,5% da população brasileira que entende ciência e tecnologia, que entende matemática, que entende física. 0,5% da população brasileira. E aí quando você tira os engenheiros, uma parte dos arquitetos, os físicos, matemáticos e tal, que dá esse 0,5%, o resto do povo brasileiro parece que se orgulha de não entender nada de matemática, de não entender nada de ciência, de física, de química. Tá? Isso não é bom. Isso não é bom. As pessoas, por exemplo, hoje, a pessoa que não sabe falar português direito ou que não sabe inglês direito, ela pelo menos se envergonha disso.